Olá, inscritos no canal Descomplicando a Física, aqui é o professor Rodrigo, com mais uma questão sobre eletromagnetismo, mais especificamente sobre campos magnéticos produzidos por ímãs, ok? Sabendo-se da existência dos polos magnéticos e dos polos geográficos, então existe essa distinção entre polos magnéticos e polos geográficos. Para o planeta, marque abaixo a melhor alternativa que diferencia esses dois conceitos. Como é que esses dois conceitos estão correlacionados? Vamos aqui imaginar o planeta Terra, ok? Aqui nós temos a representação do planeta Terra, ok? O planeta Terra ele tem aqui o seu eixo de rotação, que diferencia o lado leste do lado oeste, ok? Nós temos uma linha que corta ele na sua horizontal. Essa linha que o corta na horizontal, nós chamamos ela de linha do Equador. Vou colocar aqui do outro lado. Linha do Equador, ok? Essa linha ela divide o hemisfério superior do hemisfério inferior. Ao colocarmos uma bússola, esquematizarmos aqui uma bússola, observamos que a bússola vai apontar para o Polo Norte. Então temos que a parte superior aqui é o Polo Norte, o que nós conhecemos como norte geográfico. Vou colocar aqui, ó, norte colocar aqui mais abaixo, não coube totalmente. Norte geográfico, ok? E a parte inferior é o que nós chamamos de sul geográfico. Ok? Então nós temos aqui, a partir da linha do Equador, hemisfério norte e hemisfério sul, geográfico, ok? Isso analisando o nosso ímã. Porém, se vamos observar os polos magnéticos, nós temos que o ímã, a bússola, ela é um ímã. E nós sabemos pelas leis de interação que um ímã, os seus polos são atraídos pelos polos contrários. Então, se eu pego dois ímãs e aproximo um do outro, nós temos que entre o polo norte e o polo sul de um outro ímã existe uma força de atração. Polos opostos se atraem. E se eu colocasse polo norte e polo norte no outro ímã, nós teríamos ali uma força de repulsão. Então, sabendo disso, o polo norte de um ímã ele é atraído pelo polo sul de um outro ímã. Se a bússola, o seu campo magnético interage com o campo magnético da Terra, então significa que se a Terra fosse um enorme ímã, como um ímã bem grandão, nós teríamos que o norte da bússola, o norte magnético da bússola é atraído pelo sul magnético da Terra. Então, o ponto onde se encontra o norte geográfico, na verdade, é o sul magnético, ok? Sul magnético. E onde se encontra ali o nosso sul geográfico é o norte magnético. Ok? Eles não são exatamente coincidentes, ok? Pois existe uma pequena inclinação aqui entre o eixo de rotação da Terra e o eixo central do nosso ímã, ok? Geralmente essa diferença aqui é de aproximadamente 11 graus. Mas os polos magnéticos da Terra, eles variam de acordo com o passar do tempo. Como nós sabemos aqui pelo eixo de rotação, a Terra está em constante movimento de translação e rotação.
E o que gera o nosso campo magnético da Terra é o magma que está em seu interior em estado físico líquido. E por estar em movimento constante a Terra, esse magma também está em constante movimento. Então, os polos magnéticos, ao decorrer dos anos, ele vai mudando suas posições, ok? O polo sul magnético, no caso, ele varia sua posição em torno de 14 km por ano. Então, há uma diferença muito grande em relação a essas medidas ao decorrer do passar do tempo, ok? Mas, de forma geral, nós temos essa análise. Onde se encontra o norte geográfico, na verdade, é o sul magnético. E onde fica o sul geográfico, na verdade, é o norte magnético. Sabendo disso, vamos analisar aqui as nossas afirmativas, ok? O sentido dos polos magnéticos e geográficos são perpendiculares, pois a Terra é como dois ímãs, contém 4 polos. A Terra possui somente 2 polos, ok? E a nossa análise, ela se diferencia apenas em polos geográficos ou polos magnéticos, mas são somente 2 polos, ok? Que diferenciam os hemisférios superior e inferior. Porém, eles não são, esses polos magnéticos aqui, eles não são perpendiculares um do outro. O que significa perpendicular? Se a gente for analisar isso como um vetor, se eu digo que os polos são perpendiculares, significa se tem um vetor na vertical, para o outro vetor ser perpendicular, ele tem que estar na horizontal, fazendo um ângulo de 90 graus. E observamos que os polos magnéticos geográficos e magnéticos, eles não fazem um ângulo de 90 graus entre si. Eles coincidem, só diferencia a sua nomenclatura entre sul e norte. Não há essa análise de perpendiculares. Então, a letra A está incorreta. O sentido dos polos magnéticos e geográficos são os mesmos? Não, nós acabamos de identificar que onde se encontra o norte geográfico não é norte magnético, e sim sul magnético. Então, o sentido dele não é o mesmo, por isso essa afirmativa B também não está correta, ok? O sentido dos polos magnéticos e geográficos são invertidos? Sim, são invertidos, né? O norte geográfico, na verdade, é onde se encontra o sul magnético. Para que possamos nos orientar por uma bússola? Sim, né? A bússola, ela tem um campo magnético onde o norte da bússola, do ímã da bússola, é atraído pelo polo sul da Terra. Então, sim, essa análise de ser invertida é o que possibilita que nós possamos nos orientar pela bússola. Então, a resposta C seria a nossa correta. Vamos analisar as outras afirmativas que nos restam. O sentido dos polos magnéticos são invertidos, sim, onde qualquer pessoa pode escolher um dos dois para se orientar. Não, né? Eles são invertidos sim, mas eu não vou escolher qualquer um dos dois para me orientar. Os dois existem simultaneamente e não tem essa opção de escolha para me orientar. Então, letra D, incorreta. O sentido dos polos magnéticos são paralelos. O que é que significa paralelo? Nós vimos que perpendiculares fazem um ângulo de 90 graus. Quando eu digo que dois vetores são paralelos, significa que eles estão no mesmo sentido e direção, fazendo um ângulo de 0 graus. E os dois atuam independentes um do outro? Não, eles não são paralelos. Podemos observar até aqui que existe uma pequena inclinação. Ok? Então, a letra D, ela não é, a letra E também não é a correta. O que nos resta, a letra C, que nós afirmamos que ela é a resposta correta. O sentido dos polos geográficos e magnéticos são invertidos para que possamos nos orientar por uma bússola. Ok? Então, essa é a nossa resposta. Tchau e até o próximo vídeo.